6 governadores anunciaram nesta quinta-feira a criação de um consórcio da paz. É um projeto de integração para trocar informações de inteligência, prestar apoio financeiro e de contingente policial no combate ao crime organizado. Segundo esses governadores aliados, o objetivo é integrar forças de segurança e equipes de inteligência. Essa reunião, como a gente está vendo aí nas imagens, aconteceu ontem no Palácio Guanabara, a sede do governo do Rio, depois da mega operação policial que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. O governador Cláudio Castro foi parabenizado por todos esses governadores que estiveram presentes por conta dessa operação que aconteceu nos últimos dias. Além do governador do Rio de Janeiro, como vocês podem acompanhar, participaram desse encontro os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, de Goiás e Eduardo Ridel, do Mato Grosso do Sul. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, participaram, mas de forma virtual. Larissa, a gente falou isso aqui ontem no Primeira Análise, que a gente está vendo um retrato de 2026. Ontem a gente viu um grupo de governadores que tentam se cacifar para as eleições, mas o Tarcísio não se quis colocar nesse grupo. Ele não está disputando, ao que parece, esse lugar da direita com esses governadores presentes. Ele já tem o seu lugar ali no bolsonarismo garantido. Ratinho Júnior também não esteve presencialmente ali. Mas eu queria chamar a atenção em outro detalhe, porque muitos desses governadores se colocaram, a princípio, contra a chamada PEC da segurança e defenderam ali, muitos deles, que só os estados entendem as suas realidades. Mas agora é um discurso diferente, é um discurso de união, mas é de união só de alguns. Exclui o governo federal e não estamos falando de todos os estados. Ontem a gente até falou de um escritório contra o crime do governo federal com o governo do Rio de Janeiro, mas a gente está vendo agora o que parece são ações que não estão bem coordenadas e estruturadas e interligadas. Caiado e Jorginho Melo até falaram que futuramente esse projeto pretende reunir todos os 27 estados da federação, mas de prática, Lari, o que a gente tem? O que tem de ações concretas nisso? Olha, Letícia, se a gente pega inclusive a fala do governador Jorginho Melo, que foi quem liderou esse movimento dos governadores de direita para irem até o Rio de Janeiro, demonstrar esse apoio ao governador Cláudio Castro, se a gente pega uma das falas dele, ele inclusive diz o seguinte, olha, essa aqui foi uma primeira reunião, a gente, né, nos próximos dias aí, os próximos passos vão ser inclusive de consolidação de um plano de trabalho, de um plano de atuação, etc. Ok, a gente entende, né, que realmente foi ali um primeiro momento, foram as primeiras ideias, inclusive, né, os próprios governadores disseram que a ideia de chamar aquele grupo ali de consórcio da paz foi do próprio Jorginho Melo, então, ok, surgiram ali as primeiras ideias, mas é isso que você disse, quando a gente ouve a coletiva, né, quando a gente ouve cada governador falar após a reunião ali, fica esse vácuo de ações, de proposições ou de possibilidades um pouco mais práticas, ou seja, de ações que possam ser adotadas entre os estados para se ajudarem. Eu penso, né, que havia uma expectativa, por exemplo, de que os governadores já fossem ali para essa reunião com algumas proposições, com algumas possibilidades realmente de integração dos trabalhos, mas, pelo menos na coletiva, o que a gente pôde observar, na verdade, foi isso que você disse, Letícia, críticas constantes e enfáticas à PEC da segurança, de novo, retomando aquele argumento de que a PEC da segurança retira a autonomia dos estados, coloca muito poder nas mãos do governo federal em Brasília, ou seja, reforçando o coro ali para que ela não seja aprovada, ok? E também a gente viu ali os governadores atacando o governo federal, atacando a gestão do presidente Lula, dizendo que não houve, né, que o Rio de Janeiro não teve o apoio do governo federal, ou seja, né, apostando mais na linha ideológica depois desse encontro. A gente comentava aqui no Primeira Análise ontem, e o Fred Duboc fez uma análise brilhante, né, sobre
sobre o que a gente poderia esperar de anúncios e de ações práticas quando a gente olhasse ali para os estados, fosse de integração, fosse de troca de informações, por exemplo, né? O Fred do BOC fez uma análise brilhante ontem. Eu acho que havia, assim, não uma expectativa para que já saíssem dessa reunião com tudo esquematizado, prazos, ações, etc., mas que pelo menos aí algum esboço pudesse ter sido anunciado, até também para dar uma resposta ali para a população de cada estado, né? A gente viu isso acontecendo no Rio de Janeiro, mas o próprio governador Cláudio Castro, em uma das ocasiões em que ele falou publicamente, falou ali para a imprensa após essa operação, a mega operação no Rio de Janeiro, ele dizendo que o Rio de Janeiro estava sofrendo com aquilo, mas que os demais estados também precisavam se preparar para caso a situação ficasse tão complicada nesses estados como o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Então, acho que cabe esperar para ver se esse consórcio de fato vai apresentar uma proposta. Os governadores terão aí essa capacidade de repente, suspender ideologias, suspender crenças políticas para tentar, de fato, uma integração dos 27 estados, né? Então, acho que ok, né, os governadores de direita marcando essa presença ali ao lado do governador Cláudio Castro, e estou dizendo aqui, né, de uma perspectiva do movimento da direita, se eles acreditavam que isso era importante, cumpriram essa agenda, mas agora é esperar também se de fato a gente vai ver essa integração e se vai ser possível de fato chamar os demais estados de governadores que não estejam alinhados à direita para também fazerem parte desse consórcio, e a gente poder realmente ter uma noção mais clara do que seriam essas ações práticas de integração e de auxílio entre os estados, né, Letícia e Fred? E aqui eu queria até convidar você que está nos acompanhando, aqui a gente fez toda essa cobertura da reunião, tá no nosso portal tem.com.br. Queria chamar a atenção para uma fala do governador Romeu Zema. Vou abrir aspas para o que disse o governador Romeu Zema. Ele disse: o Brasil é campeão mundial dos homicídios, campeão mundial de pessoas inocentes mortas, mas temos um presidente que vai lá fora tentar negociar paz na guerra da Ucrânia e deixar aqui 44 mil brasileiros morrendo por ano. Então, essa fala ali do governador Romeu Zema ali já tentando como o discurso mesmo de candidato, como ele se coloca como um pré-candidato à presidência da República.